Você já se perguntou por que está tão difícil suportar o isolamento social, a quarentena, o lockdown? Basicamente, nossa aula de hoje vai expor um dos principais motivos por que isso tem acontecido. Eu sou o professor André Lisboa e seja bem-vindo a mais uma aula da Escola de Filosofia. Hoje nós vamos trabalhar sobre a crise do confinamento durante essa pandemia, durante esse período em que nós estamos trancafiados dentro de casa sem poder sair muitas vezes e evitando todo tipo de aglomeração social. Como a gente já viu nas nossas outras aulas sobre psicopolítica, nós sabemos que não vivemos mais em uma sociedade disciplinar. Esse mundo da disciplina ele é formado por espaços de confinamento. Escola, prisão, quartel, hospital, fábrica. São espaços de reclusão e de ordem. Numa sociedade que vai explorar a liberdade, o confinamento vai ser contraproducente. Ou seja, vai impedir essa sociedade de produzir. E isso provavelmente vai causar muitos atritos e muitos problemas. Lembrando um pouco, o sujeito na condição disciplinar, ele vive passando de um lugar de confinamento para outro lugar de um confinamento. Então ele vai da escola para casa, de casa para o clube, do clube para o shopping, do shopping para outra casa, uma festa, etc. Então os espaços são confinados, são espaços em que as pessoas elas estão lá dentro de uma dinâmica que é controlada pelo próprio espaço. Na sociedade contemporânea, nós vivemos a partir de outro segmento, a partir de outro esquema. O sujeito da sociedade disciplinar ele passa de um lugar fechado para outro lugar fechado. Esse controle desse sujeito vai ser espacial. A liberdade, ela vai do ambiente doméstico, por exemplo, vai estar ainda nesse tipo de vida da disciplina, desse sistema disciplinar. Ele ainda é preservado. O quarto escuro ainda é um lugar de, como a gente pode dizer, de reserva. Então, as câmeras ainda estão escondidas, desligadas. Não há câmera em todos os espaços. Essa sociedade disciplinar, o sujeito ele ainda vai ser controlado exteriormente. O sujeito ele vai ser uma topeira. Ele vai viver saltando de buraco em buraco. Mas há uma crise geral nos espaços, nos ambientes de disciplina na sociedade neoliberal, que é essa que vivemos. E essa em que nós nos sentimos extremamente inquietos dentro de casa. Na sociedade pós-disciplinar, a liberdade ela passa a ser exatamente explorada. Confinamento, fechamento vão atrapalhar nessa dinâmica da liberdade que é explorada. Então, a dinâmica da produção pós-industrial vai ser imaterial, vai ser em rede. E essa rede ela precisa de menos fronteiras, ela precisa de mais liberdade, precisa de mais espaço para se estender. Então, o Byung-Chul Han ele vai apostar que na ideia ou na imagem da topeira como aquela que representa o sujeito na sociedade da disciplina. Mas na sociedade pós-disciplinar vai sair de cena a topeira e vai surgir um novo bicho. Vai surgir um novo animal no zoológico social da cidade neoliberal, da cidade como a gente conhece. Que animal é este? A serpente. Então a serpente ela vai abrir espaço com o seu movimento. A cobra, por si só, ela é empreendedora. A topeira, antes da sociedade disciplinar, ela era trabalhadora. A serpente, pelo contrário, é um animal do regime neoliberal, segundo o Byung-Chul Han. Então, diferente da topeira, a serpente ela não é submissa, ela é um projeto. Ela vive traçando o seu próprio caminho. Dança do sujeito de uma topeira para uma serpente é uma transformação que vai se agravar com o capitalismo e com sua nova dinâmica neoliberal. Então a serpente ela surge porque é mais conveniente ao sistema atual. A topeira tem um movimento limitado. Apesar de ter disciplina, né? Apesar de ter disciplina, ela não é tão eficaz e tão produtiva quanto a serpente no atual modelo econômico que a gente vive, no atual modelo social que a gente vive. A serpente, pelo contrário, ela é empolgada com o seu próprio ritmo, né? Ela anula os limites. De certa forma, enquanto a topeira ela vive dentro dos limites, a serpente não, ela vai criar novas formas de movimento. Por exemplo, o sistema de Uber se alimenta do movimento de uma serpente. Da mesma forma, os sistemas de entrega de comida, de iFood, do Uber Eats e outros. Então, a serpente ela é perfeita para a nova forma de vida neoliberal.
Então ela representa a fluidez dinâmica de toda a economia e de todo modo de vida que se adequa a esta economia. O Byung-Chul Han, ele cita o Deleuze e diz que o regime disciplinar da topeira, ele se organiza em forma de corpo. Então nele se pratica um tipo de política que é a biopolítica, a política que domina os corpos das pessoas. No sistema neoliberal, no regime neoliberal, ele vai se comportar de outra forma. Ele vai se manifestar para a gente como se movimenta a alma, que é pura dinamis. A sua forma de governo vai ser a psicopolítica e não mais a biopolítica. Psicopolítica porque ela está imersa dentro da própria mente, dentro do controle das próprias mentes dos indivíduos e dos sujeitos. As serpentes são guiadas por um instrumento eletrônico, como a gente falou nas últimas aulas. Nesse sistema de vida da serpente, de nós, como sujeitos neoliberais, o tempo ele é inserido como emulador. Ele vai surgir como elemento de competição e vai rivalizar com a própria serpente. Então, é ele que vai motivar o movimento de cada um sujeito dentro da sociedade neoliberal e vai fazer com que ele desenvolva suas tarefas respondendo ao tempo. E quais são os instrumentos da técnica psicopolítica de dominação? Motivação, projeto, competição, otimização, iniciativa. Todos estes são atributos, são competências dos sujeitos serpentes dentro da nossa própria sociedade. As pessoas exigem que nós sejamos motivados, exigem que nós tenhamos um projeto, exigem que sejamos competitivos, exigem que cada uma das nossas ações sejam otimizadas e exigem que nós tenhamos iniciativa. Obviamente existem outras, você precisa ter autocontrole, você precisa ter inteligência emocional e várias outras qualidades e competências que são fundamentais para que a gente consiga sobreviver nesse mundo cheio de serpentes. E agora a gente vai refletir um pouco sobre esse símbolo da serpente. A serpente ela encarna a culpa, segundo o Chul Han. Ela encarna as dívidas e a gente vive lidando com as culpas e com as dívidas, que são os meios de dominação do regime neoliberal. São aquilo que nos escravizam. Obviamente, essa ideia de ser escravo por conta da culpa, ela já era uma questão de muitos anos atrás. Na verdade, de séculos e séculos passados. Então a serpente ela vai encarnar a culpa e simbolizar o animal oposto ao homem por excelência. E essa informação, por exemplo, está no dicionário de símbolos do Jean Chevalier. Então, assim como o ser humano, a serpente ela se diferencia em relação dos outros animais, a todos os outros animais. Homens e serpentes são opostos, complementares, são rivais praticamente. O que o homem tem de serpente? A força obscura de suas pulsões. Então, a psicanálise descreve a serpente como um vertebrado que encarna a psique inferior, a psique das emoções. Então, o psiquismo obscuro. E este mundo das paixões ele é incompreensível, ele é misterioso, ao mesmo tempo que a serpente é. Da mesma forma, é um mundo de trivialidade, um mundo comum. E a serpente, as pulsões, elas escandalizam por sua própria simplicidade. No regime psicopolítico, o homem é reduzido à serpente e ao mesmo tempo é dominado no campo mais inferior da sua psique. Ele está arraigado ao chão como uma serpente. Ele tem livre movimento, mas a sua vontade ela vai ser controlada de tal forma que ele vai se enganar sobre sua própria liberdade. É um animal que se arrasta no nível mais baixo, mais rente ao chão. Então, ele vive num lugar incerto, ele vive na terra. Como o próprio homem, ele está preso ao solo. Ele está diante de uma realidade que é só imanência, que é só materialidade. Então, em ato de liberdade, o homem, por exemplo, diferente da serpente, em sua essência, ele pode contemplar os céus, ele pode imaginar outros mundos. Repito, o homem, em sua essência, ele é um animal transcendental. Enquanto a serpente, em seus ardis, ela vai estar destinada a se arrastar pela terra. Assim, o homem reduzido à condição de serpente não pode mais contemplar o céu. Ele perde a sua liberdade. Ele não consegue mais se situar no mundo da transcendência. Então não se trata de um homem menor, mas de um não-homem, que abdica da sua visão da imaterialidade por uma vida obscura, esquecida,
né? Uma vida em que se esquece da sua própria essência. E é exatamente a ideia de uma transcendência que é aquilo que há de similaridade entre o ser humano e a serpente. Porque a própria serpente ela simboliza o infinito. Ela é um traço sem começo nem fim. Isso era feito nas sociedades antigas. Mas o infinito que a serpente simboliza é um infinito imanente. Né? É um fluxo sem fim de uma existência decaída. É o sagrado natural, é uma religiosidade mundana. E o ser humano, em condição de serpente, ele vive um movimento circular e um movimento egóico, em que ele se preocupa apenas consigo mesmo. Então, se essa é uma condição fundamental do nosso modo de vida contemporâneo, ficar privado de todo este movimento acaba sendo uma barreira que se construiu dentro da nossa própria psique e que acaba nos tornando cada vez mais infelizes e ansiosos nessa condição de estar, de certa forma, forçado a ficar dentro de casa. Isso explica muito da nossa loucura e da nossa dificuldade de aceitar os espaços fechados. Nós vivemos a ansiedade de forma mais voraz nos últimos tempos. Então, essa ansiedade ela é o motor de muitos processos que iniciamos ao longo dos anos, ao longo de nossas vidas. Existem pessoas que vivem e sobrevivem para dar resposta às suas vontades, e vontades muitas vezes criadas pela ansiedade. Eles criam todo um ciclo de conclusão de tarefas, basicamente elaborado a partir de determinados estímulos que são constituídos pelos elementos eletrônicos, determinadas visões que eles têm, pessoas que buscam ser parecidas com outras e acabam se prendendo a esse tipo de imagem e acaba, de certa forma, criando uma ansiedade, um desejo, uma vontade de se tornar tão parecido quanto o seu símbolo. Nossos sonhos, muitas vezes, são pura ansiedade. Muitas vezes nós construímos mimeticamente essas ansiedades, é isso que eu quero dizer. E na sociedade neoliberal, a ansiedade, o próprio Tio Han trabalha isso em outros livros, como A Sociedade do Cansaço. A ansiedade é uma dinamis. É a dinamis do movimento de vida do próprio sistema neoliberal. Ela vai controlar a nossa própria cobrança. Ela vai nos motivar. Ela nos vai de certa forma... Nós devemos ter cuidado porque essa ansiedade ela produz depressão. É um mal que todos querem evitar. E que muitas vezes a gente evita esse mal trocando tratamento ou necessidade de tratamento por diversão. Por saídas para se divertir com os amigos. E agora que nós não podemos sair, muitas vezes nós somos condenados a olhar para o próprio vazio da nossa vida. E assim, sem o suporte da vida prática, nós somos pessoas frágeis e vítimas fáceis para a depressão. A ansiedade vai nos jogar num absurdo de cobrança e de exigências que cada vez mais vai nos deprimindo. A vida de uma serpente no sistema neoliberal perde total sentido se o movimento cessa. Por isso, muito cuidado. E algo peculiar é que a lenda da serpente ela é muito comum nos municípios brasileiros, em todo o Brasil. Na verdade, é uma lenda indígena e que existe uma serpente debaixo da terra e ela um dia, de certa forma, pode surgir e ao surgir produzirá o fim do mundo. Isso ocorrerá quando a cabeça da serpente encontrar o rabo e morder o rabo. E a partir da dor que a serpente sentir, pode ocorrer um terremoto e destruir a própria cidade. Por exemplo, isso existe aqui em São Luís do Maranhão, é uma lenda muito conhecida, a lenda da serpente, mas também representa o fato de que nós vivemos em uma circularidade na própria ilha. Alguns amigos meus trataram dessa questão, por exemplo, em teses de doutorado, em dissertações de mestrado. Viver em uma ilha é viver em extrema circularidade. Ou seja, o movimento cíclico do sistema neoliberal, muitas vezes, pode ser comparado à ideia de isolamento. Nós vivemos, de certa forma, atualmente, em vidas isoladas. Não apenas no sentido físico agora que nós passamos, mas também no sentido em que, em sua realidade, em sua efetividade,
nós somos carentes de muitas coisas, carentes de afetos. Nós deixamos nossas relações para trás por conta de sonhos que nem sempre são nossos. Nós deixamos de fortalecer nossos vínculos muitas vezes porque nem sempre eles estão em coadunação ou estão em encontro com os nossos próprios objetivos. Tenhamos cuidado. Esta foi mais uma aula da Escola de Filosofia. Eu agradeço a sua atenção e eu espero que você volte aqui. Um abraço. Eu sou o professor André Lisboa. Até mais.